Romanos capítulo 5. Temos visto o livro de Romanos já em alguns cultos. Hoje a gente chega ao capítulo 5 de Romanos. Paulo falou bastante sobre justificação. E na igreja de Roma tinha dois grupos, a gente sempre precisa voltar para esse detalhe porque faz muita diferença. A igreja de Roma tinha um grupo que eram ex-judeus, que tinham crescido achando que seguir a lei é que trazia justificação. E alguns até batiam no peito e se achavam melhores do que os outros, porque eles sim cumpriam a lei. E na mesma igreja tinha um outro grupo de não-judeus ou gentios, que nunca tinham sido do judaísmo e agora aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Alguns judeus se achavam melhores que os gentios. E Paulo teve que dizer, não, todos são iguais. Todos são iguais. E a gente chega nesse capítulo 5, onde diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações Desculpa, era o reloginho aqui para me lembrar do horário. E aí eu apertei um botão errado aqui, que ele vai no 3, 2, 1 e começa. Mas é para eu saber a hora de parar. Vamos lá de novo. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. O tema de hoje é bônus e mais bônus. O que é bônus? Bônus é algo que se dá ou recebe além ou acima do esperado. Você vai comprar um objeto
e de repente você compra e ganha um bônus. Eu conheci um pastor que ele passou numa loja e tinha ali um 3 em 1, só os mais antigos vão saber o que é. 3 em 1 era o máximo na época, era um aparelho eletrônico que tocava em cima aquelas bolachas de disco, tinha o lugar para fita cassete, tinha a rádio AM e FM, por isso era 3 em 1, tocava disco, tocava fita cassete e rádio. E ele viu aquele aparelho na loja lá em Campinas, e ele falou, estou precisando, acho que eu vou levar. E aí o homem disse, olha, assina esse papelzinho. Passou um tempo, ele foi chamado, e ele ganhou um Gol branquinho, na época que era novidade, porque foi um bônus. Ele foi escolhido lá naquele sorteio dos que tinham comprado aquele aparelho, foi um bônus. Ele esperava só o aparelho, e veio um bônus, um carro de bônus. Muito bom, né? Às vezes a gente ganha mais do que a gente espera. Esses dias, ouvi de alguém que comprou pizza. Esperou a pizza ficar pronta. E voltando para casa, o telefone tocou, era a pizzaria. E aí pensaram, é porque a gente não pegou o refrigerante que tinha direito. Aí a pizzaria disse, não, é que a gente entregou para você a pizza errada. A gente pode mandar um motoboy com outra pizza? Aí eles perguntaram, mas o que aconteceu? Não é que a gente mandou uma mais barata para vocês, era de outra pessoa. Aí, não, a gente vai aí buscar. Chegaram lá, a gente achou que era por causa do refrigerante que a gente não tinha pego. Não, então vocês vão levar um de 2 litros. E se quiser, pode levar essa outra aí também. Então voltaram para casa com 2 pizzas. Foram comprar uma, voltaram com 2. É bônus. Paulo parece que vai começar a falar de bônus em cima de bônus. Ele vai falar algumas coisas. O Messias esperado era Jesus Cristo. E Paulo está apresentando Jesus, ele está tão empolgado que ele começa a dizer, e tem isso, e tem mais aquilo, e tem aquilo outro. São bônus que ele está dizendo, olha, não é só isso que você vai receber aquilo outro. Aí em Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 1, aí diz, portanto, sendo justificados pela fé. Ser justificado é sem culpa diante de Deus. Sem culpa diante de Deus. O que acontece quando alguém está culpado? Começa a fugir, começa a escapar, começa a dar um jeito de não aparecer. E os pais, às vezes, são espertos nisso. Daqui a pouco a Marcela e o esposo vão começar a perceber isso, porque quando ele fizer coisa errada, ele vai dar uma fugida. Mas quando a gente está sem culpa, a gente não foge. Justificação é estar sem culpa diante de Deus. Versículo 1 está dizendo, portanto, sendo justificados pela fé. É estar sem culpa diante de Deus. E Paulo deixa claro aqui que justificação não é algo que está no supermercado para você comprar. Mesmo se você for uma pessoa muito, muito, muito rica, você não vai conseguir pagar a compra da sua justificação. Ela não tem preço. Você não pode pagar. É muito mais do que você teria. Mesmo se você fosse a pessoa mais rica do mundo, você não conseguiria pagar pela sua justificação. Ela vem de bônus. É um presente. Mesmo que você faça boas obras, mesmo que você com as suas riquezas dê muito dinheiro para as entidades assistenciais, mesmo que você construa casas para pessoas carentes, nada disso vai comprar a sua justificação ou a sua salvação. Os do Espiritismo, eles entendem que as pessoas são salvas pelas boas obras. Por isso elas fazem boas obras para serem salvas. Mas a justificação não é algo que você consegue pagar. Você não consegue comprar. Então, o judeu, ele tinha aquelas 613 leis
que alguns diziam, eu sou justo porque eu cumpro todas elas. Mas as leis não eram para a pessoa fazer e se sentir melhor que os outros. A lei era como se fosse a lanterna para mostrar o que estava escondido. A lei era para mostrar o que é que Deus queria que as pessoas fizessem e aquilo que Deus não queria que as pessoas fizessem, ao ponto das pessoas dizerem, eu sou pecador, porque às vezes eu tenho vontade de fazer isso, às vezes é para fazer aquilo e eu não faço. Essa era a razão da lei, era para dirigir o povo, para entender, eu preciso de Deus, porque eu tenho a tendência de fazer as coisas erradas. Semana passada, o pastor Macedo falou do capítulo 4 de Romanos, onde Paulo dá uma volta no tempo, porque o judeu achava que a lei é que justificava, e o texto que o pastor Macedo usou semana passada, o Paulo volta no tempo lá para Abraão, e diz, Abraão foi justificado. Olha bem, Abraão teve seu filho Isaque, que teve o filho Jacó e o Esaú, e Jacó teve os 12 filhos, aí um deles foi levado como escravo para o Egito, o José, depois os outros irmãos foram até o Egito em busca de comida, e a história é longa, no fim a família inteira mudou para o Egito, e foi ficando, ficaram 400 anos no Egito, como escravos, até que saíram do Egito, e no deserto, por meio de Moisés, Deus dá a lei. E os judeus achavam que esta lei é que justificava o homem. Paulo disse, não, lá atrás, no tempo de Abraão, muitas gerações antes, Abraão foi justificado antes da lei. Você já ouviu, por exemplo, gente que fala, não, eu não gosto do dízimo, porque o dízimo é o quê? Da lei. Mas a primeira vez que aparece o dízimo é Abraão, antes da lei, que ele volta daquela guerra, ele encontra Melquisedeque e dá dízimo de tudo. Antes da lei, gente. Abraão já praticava o dízimo. Então, se alguém te falar que é da lei, você diga, não, é de antes da lei. É de antes. Mas Abraão foi justificado sem praticar a lei. A justificação também não é alcançada por frequentar a igreja. Algumas pessoas acham que pelo menos uma vez por mês eu tenho que ir na igreja. Ou pelo menos todo domingo à noite eu vou na igreja. Vocês sabem por que no Brasil o culto da noite vem mais gente do que no culto da manhã? Em outros países é o contrário, as pessoas vão de manhã na igreja, à noite não vai tanta gente. É porque no Brasil, quando os primeiros protestantes, como eram chamados, chegaram, eles tinham uma ordem, vocês só podem fazer reunião num horário diferente da igreja romana, que era de manhã. Então vocês façam no outro horário. Então começaram a fazer de noite. Mas não é frequentar a igreja que vai te tornar justo. Tem uma igreja do Brasil que eles ensinam, para eles os crentes de outras igrejas não são irmãos, são primos. São primos. Porque irmãos são só os que são de lá. E para eles, uma pessoa só é salva e justificada se ela for batizada de novo nessa igreja e frequentar essa igreja. Então a salvação tem um preço, o preço é você se batizar de novo nessa igreja e frequentar essa igreja que tem na segunda num lugar, na terça é no outro, na quarta é no outro, por isso que sempre está cheio. É como se todas as igrejas do Nazareno de Hortolândia dissessem, na segunda-feira a reunião é no Adelaide. Então o povo do Amanda, povo do Rosolém, povo de Nova América, de Vila Real, todo mundo viesse na segunda-feira que ia estar lotadinha. Aí na terça todo mundo ia lá para a Amanda, na quarta-feira todo mundo lá no Vila Real, na quinta-feira todo mundo no Rosolém. Todos os cultos estariam cheios. E aí eles dizem que a pessoa, não, você batizou, mas lá na Nazareno esse batismo não serve, tem que batizar de novo.
Tem que frequentar aqui, aqui que salva. E se a pessoa for colocada para fora, já era, perdeu. Não tem mais justificação, não tem mais salvação. Então, não, a salvação não é de frequentar uma igreja, não é algo que acontece, que a gente faz e compra. Aqui está dizendo justificados, versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, portanto, sendo justificados pela fé. É pela fé. Você quer ter paz com Deus, ser justificado sem culpa diante de Deus? Os políticos, muitas vezes eles contratam pessoas para juntar informações de outros políticos, para usar quando necessário. Quando meu irmão Samuel era da faculdade, alguém o chamou para um trabalho. E o trabalho era o seguinte, ele não aceitou. Olha, é para você fotografar algumas festinhas que a gente faz. A gente vai te dar uma máquina fotográfica. Você vai na festinha e você vai fotografar os nossos convidados com as moças que nós levamos lá para estar na festa também. Porque depois estas fotos nós vamos usar para conseguir algumas coisas com os juízes, com os políticos e tudo mais, porque eles estariam não com as esposas, mas com outras moças. E aí o Samuel não aceitou o serviço. Essa coisa que está aparecendo na televisão aí do Epstein não é nova, não, é antiga, tá bom? Muita gente já fez isso. Eles sempre dão um jeito de ter informações dos outros, informações ruins, para usar quando eles estão do lado oposto, para dizer, ó, não vote no fulano porque ele já fez isso, isso, aquilo. Mas eles também juntam algumas informações boas para quando eles estiverem juntos, dizem, não, eu estou com ele porque ele fez isso, isso e aquilo outro. Dependendo da situação, eles usam uma informação ou outra. Mas Deus não faz isso com a gente. Aquilo que nós fizemos de pecado no passado, Deus não guarda para jogar na nossa cara quando Ele precisa de alguma coisa. O que a Bíblia diz? Que Deus, o quê? Ele lança os nossos pecados no esquecimento. No esquecimento. Outro versículo diz que Ele lança no mar. E aí o povo junta os dois versículos e fala que Deus lança no mar do esquecimento. Mas são coisas separadas. Mas Deus esquece. Se você já pediu perdão pelos seus pecados do tempo da sua adolescência, você já falou, Deus, perdão porque eu fui em tal lugar. Você já pediu perdão, não precisa hoje de novo dizer, Deus, perdão porque fui em tal lugar. Deus vai dizer, do que você está falando? Já esqueci. Deus decidiu esquecer os pecados perdoados. É pela fé. Não compramos. Mas Paulo, nesse capítulo, ele parece que ele está dizendo, mas tem mais. Não é só justificação. Não é só, você não está só justo diante de Deus. Ele vai dizer, tem mais. Versículo 1 ainda. Temos paz com Deus. Se é justificado e ainda tem paz com Deus. Um bônus. Paz com Deus. A paz não é conseguida porque nós somos bons de negociar com Deus para Ele ficar em paz conosco. Não somos nós que conseguimos. Jesus disse que só por meio dele que a gente consegue chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Quando Adão e Eva pecaram lá em Gênesis, a Bíblia dizia que Deus vinha sempre conversar com eles. Isso está lá em Gênesis 3,8, que está escrito, e eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. Algumas versões dizem na virada do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque eles tinham pecado. Eles estavam com culpa no cartório. E Deus chama, e o Senhor Deus chamou Adão e disse, onde tu estás?
Onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, mas estava esperando Adão dizer: estou aqui, Senhor. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías diz lá em 59:2: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Porque o pecado nos separa. E Deus está chamando: vem de volta. Mas a nossa culpa nos faz fugir de Deus. Mas quando somos justificados, não é apenas a justificação, junto vem a paz com Deus. Em Colossenses, Paulo escreve dizendo: e vós, Colossenses 1:21, e vós que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. O que é reconciliar? É trazer de novo para estar em comunhão. A gente estava alienados, ou seja, distantes e inimigos por causa das nossas obras más, mas agora Deus nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5,18 diz: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você que já tem paz com Deus, porque você foi justificado, a justificação trouxe mais bônus, a paz com Deus. E agora que você tem paz com Deus, Deus te dá o ministério da reconciliação. Ou seja, através de você, você vai pregar o Evangelho e possibilitar que pessoas que estão fugindo de Deus, com culpa no cartório, se escondendo de Deus, com medo do castigo. E você sabe, algumas pessoas dizem: já que eu estou errado, eu vou enfiar o pé na jaca. Já que já fiz coisa errada, então eu vou fazer mesmo, porque já estou condenado mesmo, então eu vou fazer tudo que não é para fazer, porque... Mas Deus está dizendo: não, volta. Deus quer a reconciliação. Mas o pecado que nos afasta de Deus diz: não vai para Deus, não. Você tem culpa. Você não pode ir para Deus. Você fez isso, você fez aquilo outro. Você não pode ir para Deus. Quando na realidade ir para Deus é que vai te resolver essa questão da culpa e vai te justificar diante de Deus. Algumas pessoas dizem: eu não fui na igreja porque eu estava com dor de cabeça. Quando na realidade devia ser: eu vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça, eu vou lá pedir para alguém orar por mim e essa dor de cabeça vai passar. Eu não fui na igreja porque eu estava triste. O inimigo vai dizer: fica em casa, você está triste. Quando na realidade a solução para a sua tristeza é ir para perto de Deus, ouvir louvores, ouvir a leitura da palavra, receber a oração, para a tristeza ir embora. Eu estava deprimido. O caminho não é fugir de Deus, é ir para Deus. Então, bônus, Paulo está dizendo: você é justificado. Além da justificação, você tem paz com Deus. E não é só isso. Versículo 2, além da justificação, além da paz com Deus, versículo 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Mais algo aí que você tem pela justificação, acesso à graça de Deus. E se é graça, é o quê? É de graça. Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. Paulo estava passando por situações difíceis, ele tinha uma enfermidade, alguns acham que era a visão dele que estava com problemas, e ele fala com Deus, ele orava por outras pessoas, até gente ressuscitando, gente sendo curada, mas ele estava com um problema. E aí ele fala com Deus,
e Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus, a graça de Deus, esse é um bônus, vem junto com a justificação. Com a justificação você se aproxima de Deus, tem paz com Deus, tem acesso a essa graça, e nessa graça é que você vai se firmar, porque você sozinho não vai conseguir se firmar nos caminhos do Senhor, é pela graça de Deus que Ele vai te ajudar a firmar. Alguns teólogos falam de algumas coisas que acontecem imediatamente quando a gente tem esse encontro com Deus. Alguns chamam de regeneração, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Nasce de novo, nasce de novo. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Quando você encontra Jesus e pede perdão, o seu velho homem ou a sua velha mulher, você pode dizer assim, é homem no sentido de pessoa, morre e nasce uma nova pessoa, uma nova criatura, com um livro novo em branco para escrever. Aquele outro que morreu, já era, passou, Deus perdoou. Agora é uma nova criatura, é o que a gente chama de regeneração. É nascer de novo, nascer outra vez. Paulo escreve lá em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem segundo Deus. Ou seja, você tira a roupa do velho Daniel e veste a roupa do novo Daniel segundo Deus. E aí você põe a seu nome, por favor, porque é um convite para você também se revestir da nova pessoa, que é criado em justiça e verdade, e verdadeira santidade. Nesse encontro com Deus também acontece a adoção, porque a gente era de outra família. Não sei se você já ouviu, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, já ouviu isso, não ouviu? Mas a Bíblia fala que filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Salvador e são adotados na família de Deus. Então quem ainda não tomou essa decisão não é filho de Deus, está precisando tomar a decisão. Lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 15, diz: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, que é paizinho para a gente. Abba, Pai é paizinho, né? Ou painho para quem é do Nordeste. Já pensou poder chamar Deus de painho, de paizinho, de papito, como a gente aprendeu, porque meus pais moraram um tempo na Argentina, então era papito e mamita. Aí lá em Recife a tia Ruth foi visitar também, e a nossa cachorra chamava Ita, a Lúcia chamava a cachorra de Titita. E aí eles começaram a falar que a tia Ruth era Titita, papito, mamita e Titita. Mas aqui está dizendo que quando nós somos adotados, a gente pode dizer paizinha. Então olha, você é justificado, aí tem paz com Deus, aí tem acesso pela fé a esta graça. E acabou? Tem mais bônus ainda. Parte B do versículo 2 diz: nos regozijamos na esperança da glória. Você está em paz com Deus, está justificado. Você agora tem acesso à graça, e aí você se regozija na esperança da glória, porque tem promessa de vida eterna com Deus. Então você se regozija nessa esperança. Nós somos forasteiros aqui. Eu sou do tempo que sempre tinha filme de Bang Bang. E de vez em quando Bang Bang entrava um forasteiro. Forasteiro era alguém que não era da cidadezinha.
E geralmente era um bandido, né? Era um forasteiro. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos ETs. A nossa terra não é essa, a nossa terra é outra. A gente está aqui por enquanto. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer: chegou sua vez, vai chamar o nosso número. Estamos esperando por Jesus. A nossa vontade é que seja no arrebatamento, mas Ele pode chamar antes. E Ele não chama na sequência da idade, tá bom? A hora que Ele chama o número, a gente vai. E os números não estão na sequência. Mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Então nós temos esperança da glória de Deus. Estamos de passagem. Temos essa esperança. E acabou? Não, olha ali versículo 3. E não somente isto, tudo isso que ele já falou, justificado, paz com Deus e tudo mais. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, que tem que ser masoquista para se gloriar na tribulação. O que é tribulação? É problema. Paulo está dizendo: nós nos gloriamos nos problemas. Por que ele está dizendo? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito. Tudo junto. A tribulação, que muita gente vê como um problema, na realidade a gente precisa passar por alguns problemas. Por que alguns homens não conseguem ser maridos? Porque na infância não tiveram que resolver nada. Podiam ficar o dia inteiro no quarto jogando, e a mamãe levava o prato lá no quarto, e ele continuava jogando e comendo, e depois dizia que estava com fome, a mamãe fazia um lanchinho, e depois casa e acha que vai ser a mesma coisa. Porque nunca passou por problema, nunca teve que lavar uma louça, nunca teve que cozinhar alguma coisa, nunca teve que fazer alguma coisa. Problemas nos ajudam a ficar mais firmes. Árvores que crescem dentro de estruturas de vidro, que não pegam ventos, elas são frágeis, quebram fácil. Mas a mesma árvore plantada do lado de fora, passando por todos aqueles ventos fortes que ela balançou, e gente empurrando, e carro às vezes dando uma esbarrada, e criança subindo, descendo, são árvores que não se quebram com facilidade. Então Paulo está dizendo que se você tem paz com Deus, e você é justificado, você tem paz com Deus, você tem acesso à graça, você se regozija na esperança da glória, e aí você se regozija na tribulação, porque a tribulação está te tornando mais forte, a tribulação te dá paciência, a paciência te dá experiência. Opa, eu já passei por isso antes, agora eu sei como resolver, agora eu sei que Deus vai me ajudar, eu já tive um problema parecido lá atrás, e agora esse é maior, mas Deus vai me ajudar também, e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Acabou? Não, e esse versículo ainda diz: pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Espírito Santo é dado, é bônus, é presente. Quando você foi reconciliado, justificado, olha quanta coisa vem no pacote. E aí a gente chega no versículo 6, diz: porque estando nós ainda sem força. Sabe quando você estava longe da igreja? Tem gente que acha que só pode entrar aqui se for convidado, sabia disso? Tem gente falando: eu achei que não podia entrar, nunca ninguém me convidou, então por isso que eu nunca fui. A pessoa está sem força de entrar, a pessoa não sabe como vai ser aqui, a pessoa acha que a gente morde,
Está sem força de ir para Deus, está com culpa. Eu sou pecador, o inimigo fala, você é pecador mesmo. Na igreja central de Campinas, um bêbado, isso quando era garoto, o bêbado foi no altar, e aí eles oraram com o bêbado, e a pessoa disse, repete comigo, eu sou pecador, e o bêbado disse, eu também. Às vezes as pessoas têm medo da igreja, está sem força de chegar, está com peso. Aqui está dizendo, porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Eu era um deles. Cristo morreu por mim no tempo certo. Versículo 7, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez por alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus prova ou demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo não morreu por você porque você era boazinho ou bonzinho. Ele morreu porque você era pecador ou pecadora. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. Portanto, ou seja, depois de falar tudo isso, Paulo faz um resumo dizendo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos reconciliação. Deus te chama para uma reconciliação. Para de fugir dele, corre para ele. Só ele pode resolver todos os seus BOs que você aí sente de culpa, só ele. Só ele pode te dar sabedoria para ser um bom homem, um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom crente. Vai para ele. Vai para ele. A justificação não é pela lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Você só precisa entender isso. Jesus morreu por você. Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor morreu por nós, não porque a gente merecia, muito pelo contrário, a gente não merecia nada. Mas o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Nós é que deveríamos ter ido para uma cruz, mas o Senhor nos substituiu, tomou o nosso lugar, pagou o preço que nós deveríamos pagar. E o Senhor sofreu o sofrimento que nós deveríamos sofrer. Obrigado, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor morreu por nós. E obrigado, porque a justificação que vem pela fé neste teu sacrifício é uma justificação que não vem sozinha, ela vem com um pacote. Nós só vimos uma parte desse pacote. São bônus e mais bônus que Deus vai acrescentando a muitos outros bônus que nós não vimos. Mas, ó Deus, ter paz contigo, ter acesso à tua graça, ó Deus, tantas outras coisas que vimos hoje, e principalmente receber o Espírito Santo para estar conosco, habitar em nós.
Tudo por causa da justificação. Jesus, essa mensagem foi pregada para os nossos irmãos lá de Roma, uma cidade que pegava gente do mundo inteiro e os transformava em romanos. Mas o Senhor levantou uma igreja lá em Roma para transformar pessoas de romanos para filhos de Deus. E o Senhor nos chama para sermos também nova criatura. Ainda com seu olho fechado, cabeça abaixada, vamos orar. Porque essa paz com Deus, e quando a gente está em paz com Deus, a gente para de fugir dele, a gente para de se esconder dele, a gente consegue orar e perguntar: Deus, como é que eu estou hoje? Deus, eu ainda não acertei essa situação aqui de ontem, me perdoa. A paz com Deus traz reconciliação, e aí a gente começa a ser renovado, transformado em uma nova criatura. O inimigo tenta nos mandar para longe de Deus. O inimigo tenta dizer: já que você já pecou, então aproveita e peca tudo que você tem direito. Mas Deus está dizendo: não, venha, eu posso te perdoar e eu posso te ajudar. Alguém hoje gostaria de dizer: eu preciso dessa paz com Deus. Eu não tenho essa paz com Deus. Eu não tenho essa paz. E eu preciso dela. Eu preciso ter acesso a essa graça. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser adotado na família de Deus. Eu preciso entender até mesmo as tribulações, porque elas vão me ajudar. Eu preciso também do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa estar acompanhado o tempo todo durante a semana. Alguém hoje gostaria de dizer: eu preciso dessa paz? Se você precisa, levante a sua mão para a gente saber e para nós podermos estar orando por você durante a semana. Eu não vou insistir, mas também quem estiver em casa ouvindo essa mensagem depois, se alguém precisar, busque a Deus. Ele está desejando receber e te justificar e te trazer paz e te orientar com tudo isso. Obrigado, Senhor, porque seu Filho Jesus, o Messias prometido, veio. E hoje nós temos acesso a tudo isso. Nós que éramos inimigos, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. E hoje a gente pode aprender aquilo que a gente não sabe. Hoje a gente pode conhecer mais da Tua vontade. E fazer não por medo, mas fazer por alegria. Fazer o que o Senhor quer que façamos. Ó Deus, eu te peço por todos que estão aqui hoje, cada um que veio hoje, que ao reler esse texto depois em casa, que o Senhor revele detalhes que estão aqui, que não foram tratados hoje, que estão nesse trecho de Romanos 5. Obrigado, Senhor. E eu te agradeço, porque em Cristo nós somos uma família. E eu te peço que cada um aqui compreenda esta parte na família,
e que nós precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs. A nossa vida não é assim individualista. Estando bom para mim, está tudo bem. Mas nós também precisamos olhar para os outros, olhar pelos que estão aqui, olhar por aqueles que estão em outros países, orar por eles, fazer o que for possível, porque somos uma família. E o Senhor nos dá a alegria de fazermos parte deste grupo. Em nome de Jesus. Amém.